Sou Alex, amigo de vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Olá, mais uma vez, bom dia, sou Alex, aqui amigo de vocês, falando diretamente, né, de Calumbi, 380 km de Recife. Eu sou Alex, mais uma vez aí para trazer um vídeo, um estudo na Palavra de Deus, trazendo aí conhecimento, né, para que a gente possa compreender melhor e entender a Palavra de Deus como de fato ela é, tá? Tem um negócio branco aqui na cabeça, não sei o que é, vamos tirar isso aqui, né? Por essa feita a gente vai ver lá no livro. Eu quero explicar mais alguma coisa. Nos meus vídeos anteriores, eu já venho falando com vocês a respeito do livro Apocalipse, não, né? Livro de Gênesis. Já estou com Apocalipse na cabeça. Apocalipse tem nada a ver com isso, né? Mas no livro de Gênesis, tá? Eu estou falando a respeito, trazendo um entendimento a respeito de Jesus Cristo, né? E a respeito da revelação da palavra de Deus, como no início, como Adão e Eva caiu. Então, se você tem curiosidades, vai ver os outros vídeos, sem ser esse vídeo aqui, né? Os outros vídeos que tá lá, os outros vídeos que tá no canal do YouTube, ou no próprio Hubble, ou no meu feed, no meu Facebook, né, para onde você está assistindo. Então, eu estou transmitindo por 2 YouTube, né, 2 canais, Somos Igreja, o outro acho que é Alex Servo do Reino, tá? Então, eu estou transmitindo essa live através desses 2 canais no YouTube. Caso você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, dê o seu like. É muito importante que você dê o like para que mais pessoas possam estar recebendo esse meu conteúdo, né? E assim o algoritmo do YouTube então é importante que você compartilhe, tá bom? Eu transmito também para o canal, né, Somos Igreja. Por que Somos Igreja? Porque tem muita gente dizendo por aí que igreja é você na sua casa, tá? Isso não é verdade. Você não é igreja na sua casa, tá? Não existe esse negócio de na sua casa, tá bom? Igreja é o corpo de Cristo. Lá em Efésios, né, Efésios 5, né, Paulo vai deixar bem claro que a igreja é o corpo de Cristo. Vamos só dar uma olhadinha isso lá em Efésios, né, para que fique bem claro que eu não estou falando nenhuma besteira de mim mesmo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no livro de Efésios, vamos sair aqui do livro de Gênesis, tá? Vamos dar uma olhada Efésios capítulo 5, Efésios 5, né, que é onde Cristo vai tratar a respeito do lar cristão, o marido e a mulher. Então, quando o Senhor vai tratar a respeito do lar cristão, ele embute e coloca ali dentro como que é a igreja, tá? Deixa eu só dar mais uma abaixadinha aqui, ela pegue certinho aqui, né? Enquadrar a câmera aqui enquadradinha, né? Para que pegue certinho aqui, para que fique bacana aí para vocês, tá bom? Então, Paulo, ao falar do relacionamento da mulher com o homem em Cristo Jesus, ele vai tratar também, né, a respeito desse mesmo, né? Então Paulo vai tratar disso. Efésios 5, vamos ver aqui Efésios 5. Leia aí comigo, ó. Tá do lado aí, tá na parte de cima aí, né? Então você lê junto comigo aí. As mulheres sejam submissas ao seu marido, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo.
porém, né? Como porém, verso 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, tá vendo? A igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres estejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água da palavra, ensinando pela palavra de Deus. Ele mesmo é o verbo, ele mesmo é a palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e perfeita. Assim também os maridos devem amar a mulher, a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como o quê? Como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do corpo. Eis que deixará o homem o pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a respeito a Cristo e a igreja. Não obstante a vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo. Esposa respeite ao marido. Tá? Então, o que é essa parte aqui, ó? Para que a santifique, tendo purificado por meio da lavagem da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nenhuma coisa semelhante, porém santa e perfeita. Assim também o marido deve amar a esposa. Tá? Então, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres estejam submissas ao seu marido. Tá? Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, Paulo traz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Tá? Então, a ideia aqui é que Cristo é o cabeça, tá? Da mulher. E se Cristo é o cabeça, a mulher é a igreja, tá? A noiva. Se Cristo é o cabeça, então isso significa que no relacionamento entre nós e Deus, entre nós e Cristo, nesse relacionamento, a igreja com o Pai, Cristo é o cabeça da igreja. É essa a ilustração de Paulo. Então, a igreja é o corpo. O corpo, por si próprio, ele segue a orientação do que é a cabeça, porque a mente você pensa, você raciocina, porque a cabeça tem o ouvido para escutar, tem os olhos para ver, tem o nariz para cheirar e tem a boca para falar, e o cérebro para pensar, raciocinar e dar ordem ao resto do corpo. Assim é Cristo. Ele é que nos conduz. Olha, né, quando eu fui tirar a carta de motorista, eu tinha medo, eu tinha muito medo, né? Tinha trauma. Então, a primeira coisa que o meu instrutor, professor, disse para mim foi o seguinte: Alex, não fique distraído, olhando, enquanto você dirige, não olha para onde você não pode ir. Você olha para onde você deve ir. Você tem que confiar no que os seus olhos vê e você com aquilo que está na sua frente. As coisas periféricas que ficam em volta, você vai deixar por secundário, tudo vai ficar secundário e você vai fixar para onde você quer ir. Não fique preocupado se você vai subir na guia, se você vai bater na moto ou carro, não. Cada um está cuidando, né? Cada um está cuidando do seu espaço, cada um está se direcionando, olhando para frente. Então, o que você vai fazer? Você vai confiar no seu tato, no seu cérebro, e você vai olhar para onde você quer ir. Porque se você ficar olhando para o poste, sua mão vai te levar para o poste, porque sua cabeça está pensando no poste. A sua mão vai ser orientada pela sua cabeça. Então, se você olhar para frente e cuidar para onde você quer ir, o seu cérebro vai te manter
sempre guiando a sua mão para onde você quer ir, tá? Então, Cristo é o nosso cabeça, nosso guia. Então, se nós obedecermos a cabeça, se nós estivermos ligados, o corpo inteiro, saudável, bem ajustado, estiver ligado na cabeça corretamente, né, produzindo fruto e tendo todos os frutos do Espírito e todos os ministérios dentro da igreja atuante, participante e todos os membros bem curado, bem tratado, né, seguindo o mesmo propósito, que é o propósito, que é o quê? O corpo, ele deve estar em submissão, assim como a mulher, né, Efésios 5, está submissão, ela é submissa ao marido, não submissão de ser capacho e escrava, é que o entender da submissão é estar sobre a mesma missão. Sub é estar sob missão, uma missão, né? Sub vem, né? É grego, é latim. Sub é estar sob, estar acima. E missão é a missão mesmo, é submissão. Então é estar na mesma missão. O marido e a mulher, eles olhando para frente com a sua família, eles têm uma mesma missão, é um mesmo alvo. E mesmo que mulheres às vezes façam serviço de homem, eu trabalho, eu pago as contas, eles estão sendo levados na mesma missão, tá? Então o marido é o cabeça da mulher, porque o espiritual é ele que vai conduzir espiritualmente o seu lar numa missão do reino de Deus, de permanecerem saudáveis, fiéis dentro da igreja, para eles fazerem parte do corpo. Então, você como família, você como indivíduo, o marido como cabeça da mulher, fazendo a lavagem pela palavra e admoestando, ensinando os seus filhos, que nem Paulo. Nós vamos ter pessoas e crentes saudáveis que vai fazer parte do membro do corpo. Um vai ser o dedo, um do lado direito, do lado esquerdo, né, mão, dedo, unha, pé, olho, boca, né, braço, fígado, coração, cada um dentro do corpo de Cristo, saudavelmente, né, vivendo verdadeiramente a palavra, o evangelho, fazemos parte do corpo de Cristo. E aí nós somos orientados pela cabeça, que é Cristo, e é Ele quem nos conduz. Esse Cristo, ele veio de uma maneira perfeita, de uma maneira coesa, tá? E é isso que eu estou mostrando dentro de todos esses estudos que eu estou fazendo, explicando como isso aconteceu, tá? Para a gente ter a ideia de que nós não somos desigrejados, tá? Não existe igreja você não é igreja, tá? Apesar de Paulo ter ensinado que nós morremos junto com Cristo quando nós somos batizados, uma coisa é você foi regenerado e lavado pelo sangue de Cristo. Você está salvo, né? Você foi perdoado do seu pecado e você da condenação eterna. Você está salvo de uma vez por toda, tá? Mas você não é igreja sozinho, tá? Você precisa ir para a igreja, tá bom? Você precisa comungar, ter comunhão com os irmãos, porque é na igreja que o cabeça, que é Cristo, vai suprir você. Porque o cabeça é quem coordena o membro que é o coração, que vai bombear o sangue, que vai espalhar, que através das 4 artérias vai espalhar. Então você não é o coração, não é por meio de você que vem toda a revelação de Deus para estar cuidando e tratando da sua vida. Então você tem ministérios na igreja. Então você tem um que foi chamado para mestres, para cura, para milagres, né? Outros para serem presbíteros, no caso pastores e ensinadores, né, dentro da igreja. Então existe um ministério que trabalha, né, que Cristo, que é o cabeça, chama, né, para ser o coração, é aquele que vai bombear, né, a palavra de Deus, qual vai lavando e vai nos purificando, que é o processo de santificação. Então o processo de santificação, ele é feito dentro da igreja, ele não é feito fora da igreja. Porque é na igreja que você vai ser instruído pelos outros membros, no caso, alguém que é o coração, alguém que é o fígado, alguém que é o rim, alguém que é o estômago, alguém que é a perna que leva e te carrega, alguém que é o braço, alguém que é o olho, alguém que é o nariz, alguém que é a boca.
todo mundo tem um ministério dentro da igreja e tem que estar trabalhando, tá? Então, nós todos somos a igreja. E não existe igreja em casa. Não existe eu sou a igreja em casa. Por mais que você se reúna com a sua família, você até pode começar uma igreja na sua casa. Se Deus lhe chamar, e assim você estudar e adquirir conhecimento, né? E você começar, né, através de alguma igreja, ser um missionário, começar uma missão na sua rua, no seu bairro, na sua casa, e assim você começa uma missão sendo um missionário, e com o tempo você vai fazer uma igreja aí na sua rua. Mas necessariamente tem que ter manifestação, né, daqueles que vão ser os pastores, os líderes nessas igrejas, e vai abrir e começar por você, tá bom? É necessário um corpo, o corpo de Cristo, tá bom? Então, eu sempre trazendo uma palavra nesse sentido, tá? E dessa feita, né, falado e dado já esses conhecimentos, eu vou trazer aqui e mostrar Gênesis 3:15, né? Que é esta parte aqui, ó. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Porque quem é este aqui, né? Porém, este aqui é o descendente da mulher, ó. E eu quero explicar exatamente como é que aconteceu esse descendente da mulher. Como é que chegou, como é que surgiu isso, né? Porque aqui os meus outros vídeos, vão e assistam os meus outros vídeos antes desse, explicando, né, exatamente Gênesis capítulo 3, que vai chegar até aqui no último capítulo, que é o capítulo 24. Do 1 ao 24, mas hoje eu vou tratar Gênesis 3:15 no último verso, né? Que Deus vai falar assim com Satanás, né? Agora Deus vai falar com Satanás, né? Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. É que se chama broto evangelho, tá? Esse evangelho aqui, isso aqui se chama o quê? Deus estava já criando uma forma e uma maneira pela qual ele ia resgatar os homens da sua situação de caído e perdido. O homem porque o homem desobedeceu aqui no capítulo 3, e restou sobre ele a ira de Deus para que ele morresse, porque Deus diz que no dia que comer dessa fruta, certamente morrendo morrerás. Está aqui no Gênesis capítulo 16. Aqui, ó. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No hebraico, essa palavra certamente aqui é morrendo morrerás, tá? No original hebraico é morrer duas vezes, tá? É morrer espiritualmente, isso eles já aconteceram, e morrer carnalmente, tá? Morte física, tá? Morrendo morrerás, tá? Então, no capítulo 3, eles comeram, né? Eles comeram do fruto, tá aqui, né? Então a serpente, 5, Gênesis 3:5, 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Né? Então abriu-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu já expliquei isso aqui no vídeo anterior, então volta aí no canal, pega o vídeo anterior para que está vendo a minha explicação sobre por qual motivo, razão, né, eles fizeram folha de figueira para si, para esconder de Deus, para cobrir tanto a sua nudez física como a sua nudez espiritual, porque eles perderam a glória de Deus. Não vou explicar isso aqui agora, porque no meu outro vídeo antes desse, você volta lá e assiste, tá bom? E se você gosta desse conteúdo, você deixa o joinha, seu like nas suas redes sociais, para que mais irmãos possam obter esse conhecimento, que é gratuito, não cobre nada, para que você realmente entenda
o plano da salvação, que é um plano maravilhoso, revelado desde Gênesis até a morte de Cristo na cruz. Tá? Abriu-se então os olhos de ambos, percebendo que estava no cozeiro folhas de figueira e fizeram cintas para si, roupa, né? Cinta, se cobrir. Né? Então, por quê? Eles tiveram medo do Senhor, porque o juízo de Deus estava sobre eles. Aí Deus vai falar para a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, a tua descendência, né? E o seu descendente. Aqui, a sua descendência é a descendência de Satanás, tá? Não é a descendência da mulher, não. É de dentro da descendência de Satanás e o seu descendente. E um descendente de Satanás vai se tornar inimigo do próprio Satanás. Este ferirá a cabeça. Esse descendente vai nascer e vai ferir a cabeça. E tu lhe ferirás o calcanhar. Tá bom? Então, esse descendente, ele é Jesus Cristo. Tá bom? Esse descendente, dá uma lubrificada aqui na garganta. Esse descendente, ele é Jesus Cristo, tá? A gente vai ver isso lá no livro de Isaías 7:14, aonde vai falar a primeira vez de como nascerá o filho da descendência da mulher, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, um dos descendentes, por inimizade entre ti e a mulher, tá? Então, o descendente que há de nascer, ele tem que nascer só da mulher. Ele não pode nascer da semente de Adão. Ele não pode nascer a partir da semente de quem? A partir da semente de José. É isso mesmo, tá? Jesus nasceu da descendência da mulher e não da descendência do homem, porque José não teve relação com Maria. Aí a gente vai ver isso lá no livro de Isaías, capítulo 7. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel, que é Deus conosco, né? Isso aqui tá lá em Mateus, tá? Tá em Mateus capítulo 1, no 23, tá? O descendente da mulher, tá? Tá em Mateus capítulo 1, 23. Deixa eu marcar aqui para não perder, né? Da outra vez eu perdi. Lá em Mateus, vamos ver o que está escrito lá em Mateus 1, 23. Vamos pegar aqui desde o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, quer dizer, ela não se deitou, ela era uma virgem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, tá vendo? O que nela foi gerado. Então, quer dizer, o Espírito Santo de Deus colocou em Jesus o código genético, que é a palavra, né? João 1:1, porque no princípio ele era o verbo,
O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é isso? É o quê? É Cristo como palavra que saía da boca de Deus, o poder. Cristo é o poder de Deus em ação no mundo, que criou os céus e a terra. E é esse poder que Cristo vai falar em João capítulo 3 para Nicodemos, o qual Nicodemos não entendeu, e nenhum dos pastores até hoje também não entendeu o que realmente Cristo falou para Nicodemos lá em Evangelho de João capítulo 3. Isso, tá? Cristo era a palavra. Então, é o quê? É uma coisa, não que Cristo era um código genético. Cristo era uma pessoa, mas uma pessoa da Trindade. Ele é Deus, né? Ele se manifestava. A gente vê a teofania de Jesus se aparecendo aí de várias formas, de várias maneiras, antes mesmo dele ser encarnado em Maria. O que significa é que Cristo deixou o seu poder, toda a sua glória, e ele se transformou em verbo, em código genético, e esse código genético, né, é por isso que se diz que ele deixou toda a sua glória, Filipenses, né, 4, ele deixou toda a sua glória, sua divindade, e se veio e se fez homem, né? Então, a codificação de como fazer Cristo, tá, que também é outra coisa maravilhosa que eu posso explicar em outro né, tomando por base Apocalipse 13:8, não vai lá ver isso agora, ver depois, né, que Cristo, ele era o que foi colocado no ventre de Maria, era a codificação de como fazer Cristo, de como é Cristo, o corpo de Cristo, tá? Isso é um entendimento muito, eu tenho outras lives aí falando sobre isso, né, que Adão e Eva, que Adão foi feito conforme a imagem e semelhança de quem? De Deus. Qual? Porque lá no hebraico original, Moisés vai colocar a palavra Elohim. Elohim é plural de Deus. Por Deus estão Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós temos esse entendimento porque toda a revelação foi completada no Novo Testamento, o entendimento completo de quem é o Pai. Porque Cristo é quem revela de fato quem é Deus, né, nas suas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O povo diz, e até hoje ainda rejeita, né, como nação, não como indivíduos e pessoas, tá? Porque existe aqueles que são convertidos em Cristo Jesus, que faz parte da igreja, tá? Então é o que? É a codificação de Cristo, como foi feito Adão, a codificação que foi colocada em Adão, era a mesma codificação do corpo de Cristo, como fazer, não que Adão era Cristo, tá? Mas o código genético, a forma de como fazer um ser humano, cópia do próprio Filho de Deus, que é o Cristo. Por isso que João vai dizer, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, tá? Porque todos nós fomos feitos a partir de uma cópia, né, de como Cristo é na sua forma corpórea. Então, Cristo, ele não foi feito aqui em Maria. É o que muitos pregam, né? Até a igreja católica coloca que por Cristo ter se identificado com Maria, Deus foi feito ser humano por causa de Maria, mas tá errado. Tá errado porque o óvulo de Maria, ele oferecia apenas uma parte da codificação. Porque todo ser humano, ele é parte, metade do ser humano metade de nós, vamos supor, metade do meu mãe, metade é meu pai, metade da minha orelha é minha mãe, metade é meu pai, metade do meu olho é minha mãe, meu pai, metade do meu braço, de tudo em mim, metade de um e metade de outro. Bom, então Cristo se identificou em nós, ele se tornando humano, recebendo a sua forma, né, completa ali naquele óvulo, né, a codificação de Cristo entrando no óvulo de Maria e assim fecundando naquele óvulo tudo o que era necessário para fazer Cristo, né? Aí há teorias e mais teorias, porque tem teorias que diz que a codificação genética de Maria não fez parte do corpo de Cristo.
Mas se olhasse para Cristo e ele tivesse, e a gente não tem como saber e voltar lá, né, no tempo, é por isso que não pode fazer imagem de Jesus Cristo, de nenhum tipo. Se ele tivesse parte de Maria, parecendo com Maria, então comunicou, né, semelhança de Maria a ele ali no seu corpo. Né? Outros dizem que não, quando Jesus, o RNA, né, que é o DNA de Cristo que foi introduzido no óvulo de Maria, ele absorveu toda a forma do óvulo de Maria e ele construiu um ser chamado Cristo ali, totalmente feito, né, da forma como Cristo é, e ele não recebeu identificação, né, da codificação genética de Maria. Aí são teorias e teorias, né? Eu vou ficar calado por enquanto, porque eu não tenho uma definição ainda batida em cima desse assunto, né? Mas eu costumo pensar que ali era totalmente Cristo, lógico. Ele teve que se identificar com o óvulo de Maria, a partir do óvulo dela, que ele vai ser gerada como a nossa carne, porque Cristo não tinha no céu a mesma carne que a nossa carne, né? Mas ele tinha a sua glorificação como Deus, mas ele usa do óvulo de Maria para criar sua própria carne agora, né? Como um Deus que nasce a partir somente da mulher e não do homem. Então, por isso há teorias e teorias. Aí que você queira ficar, qual seja a melhor para você, tá bom? Então, então vamos continuar aqui. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho. Ela dará à luz um filho. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Está em Lucas também. Também está lá em Lucas 1,31. Porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, deu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta? Por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá da luz um filho, e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Isso está lá em Isaías 7,14, a gente já viu. Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus está conosco. Então, aqui é a confirmação, tá, de que Jesus Cristo descende somente da mulher, porque ele nasceu de uma virgem que foi predita pelo próprio profeta Isaías. Tá bom? Vou tomar água aqui, né? Pedir para que vocês façam isso aí, ó. Aí não tinha. Agora entrou. Ó, se inscreva, deixe um comentário. É muito importante que você deixe um comentário e se inscreva e ative o sininho. Porque nós somos igrejas, tá? Deixa seu like, muito importante que você deixe seu like. Compartilhe com seus amigos e se inscreva. Tá bom? Então, aqui eu mostrando para vocês, né, que é muito importante vocês obter esse entendimento, tá? Esse entendimento que está aí na palavra, tá? Só vocês acompanhar aí. Então, eis que a virgem conceberá e dá à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Mas com outra pergunta, né, para o vídeo não ficar muito grande, como é que eu sei que Jesus é o descendente de Maria?
se a raça humana passou por um dilúvio e tudo foi, né? O mundo passou por um reset, né? O mundo foi resetado e teve um reinício em Noé, né? A Terra passou por um grande dilúvio. Como é que eu sei? Eu vou trazer aqui para vocês, na própria palavra, fazer exatamente a genealogia, as genealogias de onde Cristo, o Filho de Deus, descende. Tá bom? Nós vamos começar pelas genealogias de Cristo, de Mateus 1, do 1 ao 17. Tá? Então vamos ver a primeira genealogia de Jesus. Em Mateus. Guardou pouco aqui. Vamos ver aqui, né? Mateus 1, livro da genealogia, né? Então, os povos, eles passavam a sua genealogia, as suas descendências, até na época até na época que o povo estava escravo no Egito, eles contavam e narravam as histórias dos seus antepassados, voltando na história, e passavam oralmente, né? Oralmente, verbalmente, contando essa história. Cada um contava de quem ele era filho e de quem ele descendia. Só que a partir de Moisés, os livros começou a ser escrito e as genealogias começou a ser escrita em rolo. Então vamos lá ver aqui a partir dessa genealogia de Jesus Cristo, a partir do livro de Mateus. Um vai fazer uma genealogia por meio de José e outro vai fazer a genealogia por meio de Maria. Tá? Aqui, ó, vamos ver. Livro da genealogia, Jesus Cristo, filho de Davi. Né? Filho de Davi. Davi é filho de quem? De Abraão. É que ele vai pular aqui e vai voltar para Abraão, para a partir de Abraão, né, traçar uma genealogia até chegar em Jesus. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, que foi filho que era gêmeos, né? Tamar. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Anrão, Anrão a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe, né, a mulher de Jericó, né, a prostituta de Jericó, que salvou os espias. E Salmão de Raabe gerou Boaz. Este de Ruth gerou, Ruth a Moabita, né, nora de Noemi, gerou a Obed. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi é Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abias, Abia a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acasa a Ezequias, gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde a Aleaquim. Aleaquim a Azor. Azor gerou a Zadok. Zadok a Aquim. Aquim a Eliúde. Gerou a Eleazar. Eleazar a Matã. Matã a Jacó. Jacó a José. De Maria, da qual nasceu Jesus, que chama o Cristo. Então, aqui a gente está vendo uma genealogia por meio, né, de Davi, de Abraão até Davi. Agora tem uma outra genealogia que vai ser, né, que está lá em
A gente viu Mateus, né? De 1 a 16. Agora nós vamos ver Lucas 3, 38 até vamos ver aqui. Lucas, capítulo 3, começando 23. Que nós vamos ver a outra genealogia agora de Jesus, tá? Que vai ser a partir de José. Ora, tinha Jesus anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, né? Jesus, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matatias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, e este de Salatiel, filho de Neri, Neri, filho de Melqui, Melqui, filho de Ade, Ade, filho de Cossã, este filho de Eumadã, filho de filho de Josué, Josué, filho de Eliezer, Eliezer, filho de Jorim, e este filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, filho de Obed, Obed, filho de Boaz, este filho de Salá, filho de Nação, Nação, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Esrom, este filho de Pérez, filho de Judá, Judá, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, este filho de Tera, filho de Naor, Naor, filho de Zerug, Zerug, filho de Regal, Ragal, filho de Faleque, este filho de Heber, daí que vem o nome de Hebreus, tá? E Heber, filho de Sala, Sala, filho de Cainã, Cainã, filho de Alfarjade, Alfarjade, filho de Sem, que vem de onde vem a palavra semita, tá? E este filho de Noé, filho de Lameque, Lameque, filho de Matusalém, Matusalém, filho de Enoque, Enoque, filho de Jared, e este filho de Maalalel, filho de Cainã, Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então aqui nós temos a certeza de que Jesus é o descendente da mulher que eu falei para vocês, que é Gênesis capítulo 3:15, da onde a mulher, somente da semente da mulher, é que vai nascer Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, é o Filho. Estou em Êxodo aqui querendo achar Gênesis 3:15, olhando em Êxodo, né? Então, isso aqui comprova, né, as genealogias guardadas e passadas, mostra que Jesus é o descendente, ó. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, ó. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Um descendente da mulher, que haveria de nascer no futuro, ia de destruir toda a maldade e perversidade que entrou
na vida dos homens, que conduziu os homens à condenação eterna. Então, esse descendente é Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, e assim ele se tornou qualificado para ser o descendente da mulher. Tá? E nós sabemos, pela própria ciência, que toda a mulher, já ficou comprovado que toda mulher tem uma codificação no seu genoma, que é chamada, tem na sua informação, tem uma mitocôndria. A mulher tem lá na sua marcação da mitocôndria da mulher, tem uma marcação na mitocôndria da mulher, uma marcação genética que só é passada de mulher para mulher, de geração a geração. Tá? Então, toda mulher descende de uma única mesma mulher. E isso significa que Deus preservou a marcação mitocondrial, né, da mulher, para que essa tivesse, né, para que essa pudesse aí, né, na sua mitocôndria, né, mitocondrial, Eva mitocondrial, tivesse uma marcação específica que passa só de mulher para mulher, não passa de homem para homem. E isso mostrou e provou dentro da própria ciência que toda mulher descende de uma única mesma mulher. E isso pode ser rastreado. Tá? Isso é chamado... eu vou ver se eu acho aqui um artigo sobre isso para mostrar para vocês. Né? É chamada Eva... Vamos ver se eu acho aqui, né? Eu vou trazer uma fonte, né, que revela que toda mulher descende de uma mesma e de uma única mulher, tá? Vou ver se eu acho aqui um vídeo curtinho, né, para vocês entenderem que o que eu tô falando para vocês, ó, eu vou compartilhar, né, com vocês, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui, vou compartilhar para vocês de fonte que não é cristã, tá? Para vocês verem que de fato, tá bom? Jesus Cristo, ele é descendente de Eva, ligado pela mulher. Por quê? Porque Deus teve, já que Deus prometeu para Eva que um descendente dela, de dentro dos descendentes dos filhos de Satanás, viria no futuro destruir. Então isso significa que Eva esperava, já no tempo dela, que um descendente dela viria para destruir aquele mal e eles pudessem retornar ao Jardim do Éden, retornar ao reino de Deus. Ela já esperava isso, porque ela fala isso quando ela tem, né, quando ela tem o seu filho. Fechei. Quando ela fala do seu filho, né? Vamos ver lá, eu vou pôr de novo aqui para que vocês possam ver. Né? Quando ela vai falar aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo 4, quando ela tem Abel, ó, coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concedeu e deu à luz a Caim.
Então disse, né? Então ela clamou, né? Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Então quando ela diz aqui, ó, adquiri, né? Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Essa fala dela aqui, Moisés coloca essa narrativa aqui dessa forma, adquirir um varão com auxílio do Senhor, ela está querendo sugerir ou trazer uma ideia de que o descendente prometido que ia destruir o mal e para que eles retornassem ao Jardim do Éden, ela já esperava já no primeiro varão. Mas não foi isso que aconteceu, porque Deus tinha um outro plano maior que ia vir somente através de Cristo Jesus. Mas como existiu a promessa no capítulo 3 aqui, a por inimizade de a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este virá a cabeça. Então, se Deus prometeu que isso ia acontecer de um descendente de Eva e não do homem, então Deus marcou toda mulher que nasce depois de Eva, receber uma marcação no seu código genético para ela ser semelhante à própria Eva. Então, assim, a palavra de Deus no código genético, né, na Eva mitocondrial, toda mulher recebe, né, essa mesma informação que é passada só de mulher para mulher. Então, toda mulher é, no caso, um clone da própria Eva. Então, assim se cumpriu corretamente a palavra. Por quê? Porque a Eva que foi nascendo e se multiplicando até chegar a Maria. Então, Maria sendo o representante de Eva, que tinha a mesma marcação genética de Eva, Eva e Maria deu à luz a esse filho da promessa, e assim ele nasceu, né? Então, vamos ver aqui a marcação, o vídeo da marcação, né? Eu vou agora, né, transmitir aqui. Aí vocês vão ficar aí, né? Eu acho que não tem como deixar só o que apresenta, né? Não vai aparecer só o fundo, então vai ter que ser assim mesmo, né? Então você vai ver aí, né? Na Bíblia, Eva foi a primeira mulher da história e, junto de Adão, deu origem a toda a humanidade. Na ciência, esse mesmo nome é utilizado há 4 décadas para descrever um fenômeno que está escrito no material genético que carregamos dentro das nossas células. Mas, ao contrário do mito bíblico, a Eva científica, ou Eva mitocondrial para ser mais exato, é a ancestral comum mais recente de toda a humanidade. Mas quem foi a Eva mitocondrial e o que ela revela sobre o passado? Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo vou te explicar o que a ciência sabe sobre essa ancestral minha, sua e de todos nós. E já adianto uma coisa, a Eva mitocondrial não foi a primeira mulher da história ou sequer a única de seu tempo, mas por uma série de fatores, um pedacinho do DNA dela aparece em todas as gerações de seres humanos que vieram dali em diante até os dias de hoje. Bom, para a gente entender essa história, precisamos antes conhecer os detalhes sobre uma estrutura bem peculiar do nosso corpo, a mitocôndria. Essa organela está no interior de todas as nossas células e é responsável por converter o açúcar obtido dos alimentos em moléculas de ATP, uma espécie de moeda comum de energia que nosso corpo utiliza para funcionar. E essas mitocôndrias têm uma característica única: elas carregam um DNA próprio. Recapitulando, o nosso genoma, constituído de 20 mil genes diferentes e responsável por determinar boa parte de nossas características e propensões a doenças, fica guardado no núcleo da célula. A mitocôndria, que está no interior da célula, mas fora do núcleo, tem 37 genes para chamar de seus. Eles são conhecidos pelos cientistas como DNA mitocondrial. E é aí que a história fica ainda mais curiosa. Nós herdamos esse DNA mitocondrial exclusivamente das nossas mães. Na fecundação, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, as mitocôndrias do gameta masculino se perdem pelo caminho na hora em que as duas células se fundem. Com isso, o embrião é sempre formado apenas pelas mitocôndrias de origem materna. Essa informação permite estabelecer que existem linhagens ininterruptas formadas só por mulheres ao longo de diversas gerações e milhares de anos, que estão conectadas justamente pelo DNA mitocondrial. Afinal, toda filha tem uma mãe, mas nem toda mãe tem uma filha. Se a mulher não gerar descendentes ou tiver apenas bebês do sexo masculino, o DNA mitocondrial dela não será passado adiante para os eventuais netos.
Ou seja, por meio desse trecho genético, nós conseguiríamos saber quem é a mãe, da mãe, da mãe, da mãe e assim sucessivamente, como me explicou a bióloga Gabriela Cibes, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos últimos tempos, os avanços no conhecimento sobre a genética e nas tecnologias de sequenciamento e processamento dos genes permitiram que os cientistas reconstituíssem as origens do DNA mitocondrial. A bióloga Bibiana Fan, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, me contou que os primeiros trabalhos sobre a ancestral comum mais recente de todos nós foram publicados a partir dos anos 80. Nessa mesma época, surgiram as primeiras reportagens que usaram o termo Eva mitocondrial. O nome pegou e é usado até hoje, apesar das confusões com o conceito bíblico. A geneticista Tabata Hunemeyer, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, me disse que o uso do nome próprio Eva neste contexto foi uma espécie de licença poética, mas a ideia está completamente baseada em evidências científicas e nada tem a ver com a Bíblia. Mas como os cientistas conseguiram restaurar essa história? Basicamente, eles fizeram uma conta reversa. Eles sequenciaram o DNA mitocondrial de diversos indivíduos ao redor do mundo e, com a ajuda de computadores, compararam as informações e mutações encontradas neste material. Os pesquisadores aprenderam a estimar o tempo que demora para essas mutações genéticas aparecerem ao longo das gerações. Isso permitiu que eles calibrassem o relógio molecular e compreendessem quanto tempo demorava para que as mutações observadas no DNA mitocondrial acontecessem na prática. A partir disso, foi possível calcular que a Eva mitocondrial, essa ancestral comum mais recente, teria vivido entre 150 e 200 mil anos atrás no sul da África, na região que conhecemos hoje como Zimbábue e Botsuana. Ela forma o tronco original dessa enorme árvore genética. Indivíduos que carregam esse DNA mitocondrial são classificados em alguns artigos como L ou L0. Dali em diante, o DNA mitocondrial das gerações seguintes sofreu mutações aos poucos. Com isso, surgiram as ramificações, ou haplogrupos no jargão científico. Por exemplo, em outras partes da África, são encontrados com frequência os haplogrupos L1, L2, L3. Conforme novas gerações migraram em direção a outros continentes, mais mutações nesses genes apareceram. Em partes do Oriente Médio e da Europa, predominam os ramos H, V e R, entre outros. Já nas Américas, os grupos A, B, C e D são frequentemente observados. Isso tudo significa que o DNA mitocondrial não ajuda apenas a desvendar de onde viemos, mas também permite restaurar o caminho de nossas antepassadas pelo mundo ao longo de centenas de milhares de anos. Aí vale reforçar, a Eva mitocondrial não foi a primeira mulher da história. Existiram diversas outras gerações anteriores, como a mãe, as avós e as bisavós dela. E ao longo de milhões e milhões de anos de evolução... Vamos parar por aqui, porque o que interessa aqui é engraçado, né? É muito interessante você ver o próprio apresentador, ele não é o cientista no caso, né? Mas ele é aquele que está apresentando, e eles estão falando a respeito. Você vê, né? Ele está falando a respeito de que toda mulher descende da mesma mulher. Vocês reparou que no vídeo eles falam Eva mitocondrial e eles rejeitam a ideia da Bíblia. Você está entendendo? Então, quer dizer, a Bíblia, pelo meio da Bíblia, que a Bíblia já dizia, que não expliquei para vocês, a Bíblia comprova, é por isso que toda mulher descende de uma mesma mulher, porque Cristo tinha que vir de Eva, e o padrão da mulher, né, esse código genético que foi passado aí, e até comprovado pela ciência do mundo, mas que eles falem rejeitar, que não tem nada a ver com a Eva bíblica, mas tem a ver sim, tá? Porque é a Bíblia que fala disso primeiro. Não é eles que falam disso primeiro. É só a gente reparar aqui no texto. É a Bíblia que está falando que vai nascer um descendente que vai ser só da mulher. Ó. Por isso, da Eva mitocondrial. Por isso, dessa codificação genética da mulher nascendo somente, né, de dentro
de dentro da mulher, sem envolvimento do homem, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Porém, né? Porém, inimizade entre ti. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente. O descendente nascido só da mulher, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Tá? Então, Deus está profetizando e dizendo que o ser humano que ia nascer somente da mulher, no futuro ali, do Jardim do Éden, para nós é o passado, mais de 2024 anos, porque Cristo é esse descendente, ia nascer só da mulher, sem intervenção do homem. E o descendente, ele ia nascer da mulher que representava a Eva. Tá? Então, por isso que é construída toda uma cultura no passado, onde a mulher, quando ela dava à luz somente a mulher, ela não gostava, e até o próprio homem não gostava. Porque sempre existia a expectativa de que o homem nascido da mulher poderia ser aquele que viria destruir o pecado e o mal no mundo e fazer com que o homem retornasse ao Jardim do Éden, ou retornasse ao reino de Deus. Então, sempre é desejo da mulher, a mulher sempre deseja que o primeiro, ou que venha nascer filho homem dela. Por isso a ideia do primogênito, tá? A ideia do primogênito vem daí, que o homem masculino, o primeiro homem masculino, ele é o herdeiro de tudo na sua casa. Porque essa forma de pensar e de criar a sociedade a partir de que o primeiro homem nascido do ventre da mulher, ele é o primogênito da casa, ele é a autoridade máxima e ele é o herdeiro, vem daí de que a esperança da transformação no mundo, de que esse era o Filho de Deus, que viria nascer para destruir o mal. Então, sempre dentro da cabeça do ser humano, eles construíram essa ideia filosófica. E por isso, daí também, o homem, ao pensar e imaginar, surgiu os reis, os grandes dominadores, até no mundo pré-diluviano, aqueles que se diziam os filhos de Deus, pessoas, reis, dominadores, nascido aí da linhagem de Cã, da linhagem de Cã, não, da linhagem de Caim, e da linhagem dos filhos de Deus que se misturou, né, aí chamados filhos de Deus que se misturou com os descendentes dos homens, e surgiram, né, grandes valentes, homens de grandes renome, que se declaravam filhos de Deus para poder assumir o papel de dominador, aquele que iria, né, prover todo bem, que ia fazer, que ia criar uma sociedade na Terra, né, e trazer uma prosperidade, né, criar um bem-estar social para a vida dos seres humanos aqui na Terra. Então eles se enganaram, se perverteram, achando que eles mesmos poderiam trazer para si esses títulos, né, de filho de Deus, que ia destruir o mal na Terra, e assim produzir uma sociedade perfeita, que é a mesma, que é a utopia, né, do marxismo, né, cultural, da ideia do proletariado, né, que vai assumir e vai construir esse mundo perfeito. Então, essa ideia do mundo perfeito de Karl Marx e tudo mais, é isso mesmo. É que todo homem é filho de Deus, todo homem é um filho de Deus que está aqui na Terra para produzir uma sociedade perfeita e construir um céu na Terra. Vem daí, vem dessa ideia daí, né, de que um descendente da mulher ia destruir a cabeça da serpente e eliminar todo esse mal que acarreta na vida do homem. Né? Então, isso é uma construção filosófica, construindo o mundo dentro do seu próprio pensamento, construindo, passa primeiro pelo campo do pensamento, da filosofia, e a partir daí, os descendentes de Caim, os descendentes de Adão e Eva, menos Noé, menos a descendência de Sete, que vai começar a invocar o nome do Senhor, constrói todo um mundo à sua volta, né, se dizendo seu filho de Deus, que ia trazer o mundo perfeito na Terra. E daí as pessoas, sem entendimento, sem compreensão da verdade, acabavam acreditando nessa turma e adoravam eles como os deuses na Terra, que eu construí esse mundo perfeito, tá? Porque mesmo depois do mundo ter sido resetado, reiniciado após o dilúvio,
surgiu de novo a figura de um dominador, surgiu a figura de um rei, surgiu aqueles que vão construir cidades, porque Caim foi o primeiro construtor de cidade, o primeiro dominador, né? Que lá em Gênesis 4, né? Diz os descendentes de Caim, né? E coabitou Caim com a sua mulher, né? Ou uma das suas irmãs, né? Ou uma das suas sobrinhas, né? E ela concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceram Irade e gerou a Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Né? Então, aqui, o descendente de Caim foi o primeiro dominador na terra, né? Assim, o tal do Enoque, né? Não o Enoque que descende da linhagem de Sete, mas o Enoque que descende da linhagem de Caim. Ele edificou cidade para quê? Para ser o primeiro dominador, porque Deus tinha dito a Caim que ele ia ser um vagabundo errante na terra e a terra não ia dar a sua força e não ia produzir alimento para Caim. Então, um vagabundo errante pela terra, que não consegue produzir alimento para si mesmo, né? Assim como os vagabundos socialistas e esquerdistas, né? E que a gente vê aí nos nossos governos, né? Esses socialistas e marxistas, né? Que dominam os povos, eles vivem da política, de fazer política, e eles mesmos não criam nada, não trabalham para prover bem nenhum para si. Porque são esses filhos de Caim, vagabundos errantes, que constroem e edificam suas cidades, criam as suas próprias leis e dominam povos e nações, e eles é que vivem do trabalho e do suor dos filhos de Deus. Então, essa história de socialismo, comunismo, né? Essa história desses petismos por aí, toda essa raça vagabunda aí que vive do nosso suor, isso aí tem uma raiz lá em Caim, não é diferente não, tá? Então, vem daí essa raiz, né? Eles querem criar o mundo perfeito e enganam as pessoas, tomando para si a ideia de que eles é que são verdadeiramente os filhos de Deus e misturam religião, né, com políticas, mas eles pegam a parte religiosa, que é o descendente da mulher que vai produzir toda a riqueza e bem-estar para nós, que vai ser no reino de Deus, o verdadeiro descendente da mulher, que é Yahushua HaMashiach, que é Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, é ele que já pisou sobre a cabeça de Satanás, já destruiu esse mal, para que todo aquele que crê em Cristo Jesus é salvo e resgatado dessa condição de maldição, de caído, né? E agora nós temos aquilo que é perfeito, que é Cristo Jesus, e agora nós estamos sendo preparados para entrar, nós somos filhos do reino, né? Nós, ao crer em Cristo Jesus, nós somos colocados na família de Deus, aqueles que hão de participar do reino eterno, o reino messiânico, né? E Israel também já foi incluído, porque é a promessa, né? Porque passa pelos descendentes de Abraão, que é Isaac e Jacó, que é Abraão, Isaac, Jacó e Israel, naquela terra onde o reino de Deus vai ser expandido sobre toda a terra. Esse é o descendente, esse é o governo verdadeiro, tá? É um governo centrado realmente na justiça, porque Cristo é a nossa justiça, ele nos justificou, né? E assim nós somos aceitos por Deus, tá? Então, essa ideia aí vem a partir desse ponto que é criado essa ideia. E aqui eu mostrei para vocês, né, o que é, o porquê, o motivo de Gênesis 3,15 declarar que da semente da mulher nasceria um que pisaria sobre a cabeça de Satanás, que é destruir todo aquele mal que ele fez no nosso coração através da rebelião, convencendo o homem a se rebelar contra Deus, tá? Porque é imputado o pecado ao homem, a Adão. O homem se rebelou contra Deus, tá? Então, eu mostrei para vocês com todas as provas aí, né, que que Cristo descende da mulher. Então, para você que ficou até agora, muito obrigado por você que ficou até agora, né? Vou pôr a vinhetinha de novo aqui, né, para que vocês me ajudem, né, a fazer isso aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Para que
mais pessoas possam receber este conteúdo que eu estou falando agora. Tá demorando para entrar aí, mas vai entrar. Tá, vamos ver se entra agora, né? A vinhetinha, né? Aí, ó. Ativa o sininho, né? Deixa o seu like, o seu comentário, né? Deixa o seu comentário, é muito importante. E me ajuda com o seu like, que quanto mais você fala, mais pessoas recebem, tá bom? Né? E se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? E agora, eu agradeço você que ficou aí até agora. Muito obrigado, Deus te abençoe. Compartilhe esse meu vídeo nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp da igreja, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, para que esse conteúdo seja disseminado, para que as pessoas entendam e não sejam enganadas com essa ideia, né? Tanta ideia dos desigrejados, né? Tem muitos canais aí, né? Canais dos dissidentes, tem canais saindo do meio, tem um monte de gente aí que estão atacando a igreja agora. Né? Tem até música, né, da IME aí, né, que fala evangelho de fariseus, mas ela não faz uma distinção entre os verdadeiros crentes, entre os verdadeiros pastores, né? Ela não pega Efésios 5 e mostra que há uma igreja verdadeira, há uma igreja preocupada verdadeiramente em falar e um evangelho, porque eu faço parte da igreja, eu sou corpo de Cristo na igreja, sou professor de escola bíblica, né? E eu estou aqui ensinando para vocês, como parte da igreja, estou ensinando aqui, mostrando para vocês a realidade dos fatos, como verdadeiramente é. Então não caia nessa ideia e não desiste de ir para a igreja. Aqueles que estão fora da igreja, voltem para a igreja, porque é na igreja que você é suprido, que nem eu já falei no vídeo aí anterior. É só vocês voltar um pouco antes aí, que vocês vão ver como eu falo em Efésios 5, como é que Cristo nos representa, sendo a nossa cabeça e nós o corpo de Cristo, tá? Então, muito obrigado por você que ficou até agora. Compartilhe nas suas redes, compartilhe com mais pessoas, deixe seu joinha, seu like, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom? Que eu vou trazer mais vídeo. Ainda uma continuação nesse tema, porque ele é muito grande e ele é muito importante para a gente entender qual é a nossa colocação daí como igreja e como filhos de Deus e como povo de Deus, tá?